Bom dia, feliz sábado. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês que está aqui neste sábado para falarmos de um assunto tão importante quanto a conscientização do autismo, o Abril Azul. Hoje teremos a palestra com a doutora Camila, que já está chegando, já está estacionando o carro, só um pouquinho de paciência, e também com a Rafaela. A Rafaela ela é graduanda em psicologia, ela é mãe atípica, ela tem muito a compartilhar conosco. A doutora Camila, ela é pediatra, especialista em neurologia infantil, desenvolve um trabalho incrível aqui na nossa região e também vai compartilhar sobre esse assunto com vocês. Pode vir, Rafaela, por favor. Fico muito feliz de você ter aceitado. Estamos desde fevereiro conversando sobre essa programação. Normalmente que pensei na doutora Camila para fazer a palestra, eu pensei também em alguém para fazer o culto divino. Quando eu procurei a Rafaela, ela automaticamente falou assim: Laísa, tem uma ótima ideia. Eu e a doutora Camila temos uma parceria. Então, nem precisou chegar até a doutora Camila. A Rafaela fez esse intermédio para poder juntos atendermos aqui. Muito obrigada. Fique à vontade. Que Deus abençoe esse momento. Bom dia, gente. Feliz sábado. Estou muito feliz com o convite. Falar de autismo é uma coisa que eu amo falar. É um tema que eu me sinto muito confortável de estar falando e trazendo um pouquinho da minha vida, trazendo um pouquinho da minha rotina, né? Eu tenho um filho autista de 8 anos e eu aprendi muito nesse processo da maternidade atípica, né? Eu tenho, assim, desde que a gente descobriu, ele tinha em torno de 2 anos quando a gente, de fato, encarou essa situação e olhou para o autismo de uma forma diferente. Porque antes, com 1 ano e meio, a gente já tinha um alerta, mas a gente não queria, né, aceitar, a gente não queria encarar isso de frente. Então a gente ficava assim, não, mas ele vai desenvolver, vai no tempo dele, vai no tempo da criança, tá tudo certo. Mas na verdade a gente estava só escolhendo ali não aceitar, né? Escolhendo não encarar isso como algo que estava atravessando as nossas vidas. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho mais à frente como é que foi a minha história durante esse percurso, né, com o TEA, como é que foi o desenvolver da história toda, para vocês entenderem de fato como é que foi que isso aconteceu. E eu queria chamar minha amiga Camila, a médica, a doutora Camila. Ela é uma grande amiga minha, ela cuidou de Isaac desde que nasceu. E quando a gente fala de TEA, eu já lembro dela porque ela foi uma pessoa que só somou com a nossa família para a gente entender o que de fato é o TEA, né? Eu acho que antes de tudo, a gente tem que entender o que é o TEA, Camila? Só um minuto. Tem que ligar aqui. Vem. Foi. Bom dia a todos. Antes de começar a falar sobre o autismo, eu preciso me apresentar para vocês. Então, eu sou Camila, antes de tudo. Eu sou médica, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou dona de casa, tá? E sou mãe de 2 filhos, João e Maria. Maria tem 10 anos e João vai fazer 7. E tem 13 anos que eu estou aqui na cidade e tenho 13 anos de formada na medicina e comecei a minha história na pediatria. E na pediatria que eu conheci Rafa. Eu vou falar uma coisa que ela também não sabe. Ela vai ficar sabendo agora pela primeira vez. Ah, meu Deus. Tá. E depois da pediatria, ao longo dos anos de pediatria, eu comecei a observar algumas coisas das crianças no consultório. Muito atraso de fala. E as mães chegavam e perguntavam, doutora, é normal esse atraso de fala? E a gente ficava assim, não, é normal, no tempo dele ele fala. Mas não é isso não existe. Não existe no tempo dele. Existe um tempo máximo
que nós podemos esperar. Após esse tempo máximo, não existe o tempo da criança, tá? E Rafa foi isso que aconteceu. E devido a esse tanto de questionamentos das mães e dos pais, eu fui estudar mais e fiz psiquiatria infantil. Da psiquiatria infantil, eu fiz a neurologia infantil. E o que aconteceu? Rafa levou Isaac no consultório, eu não me esqueço dessa cena, ele brincando lá no chão, porque eu tinha um tapetinho cheio de brinquedos, tal, ele brincando e ela comentando que ele tinha atraso de fala, e eu falando, não, Rafa, isso é normal, no tempo dele ele vai falar. Aí comecei a questionar sobre telas, né? Ela falou assim, não, ele tem um momento de telas, ele fica um pouco de telas, não foi? Aí eu falei, tira telas, que isso vai ajudar, a tela atrapalha. E aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, será que é ou que não é? Porque está na moda todo mundo ser autista. Naquela época, há 8 anos. 8 anos. Não, tinha há uns 7 anos. 7 anos atrás. E eu estava começando. E depois disso, Rafa mudou para São Paulo, né, junto com o Dan. E quando ela voltou e falou que fechou o diagnóstico, aquilo partiu meu coração. Aquilo me destruiu de uma forma que eu falei, meu Deus, como que eu fui tão... Eu não falo ingênua, imatura, não sei. Que eu neguei uma queixa da mãe. Eu não acolhi aquela queixa. E aquilo me destruiu de tal forma que eu falei que depois disso, nunca mais eu ia negar a queixa de qualquer mãe. Porque era uma pessoa próxima e eu não conseguia ajudar. Nossa, deixa eu ficar arrepiada. Mas quando eu lembro dessa cena, me emociona, porque foi algo que eu falhei. E depois dessa falha, eu prometi para mim que eu nunca mais iria falhar com ninguém, dentro do meu possível, do meu conhecimento. E foi por isso que eu resolvi estudar mais. E tento fazer o meu melhor todo dia para qualquer família que entre dentro do meu consultório. Não importa se com condições financeiras ou não. Trabalhei 7 anos e meio no CAPS infantil aqui de Eunápolis. E o mesmo carinho e o mesmo cuidado. Então, é a minha forma de trabalhar. E agora nós vamos falar um pouquinho mesmo sobre o que é o TEA, o autismo. Primeira coisa que nós temos que entender que autismo não está relacionado com a criança ser agressiva, averbal, agitada, fazer movimentos estereotipados e ter seletividade alimentar. Autismo é dificuldade nas habilidades sociais, é relacionamento. É aquela pessoa que não consegue se relacionar com o próximo. Provavelmente vocês que hoje já são adultos, na infância ou adolescência, tiveram algum colega esquisito na sala. Ih, aquele fulano ali é esquisito. Aquele fulano ali é estranho, ele não conversa com ninguém. Ele não olha para ninguém. Não é? Vocês tiveram. Será que ele não era um autista? E não tinha o diagnóstico e não sabia? Pode ser. Porque autismo é dificuldade de relacionamento. É de entender as relações, de se adaptar ao meio que ele está inserido. Autismo não tem a ver com não conseguir olhar para o sol, não sentir dor, não gostar de cheiro. Não é isso. É dificuldade de entender como se enquadrar na sociedade, como ter um comportamento adequado. Eu dou um exemplo muito simples quando os pais vão ao consultório. Eu falo, no consultório eu sou doutora Camila, tenho uma postura como tal, eu sou autoridade, eu me visto como tal. Se vocês me virem no supermercado correndo atrás de João e Maria, vocês vão ver Camila, mãe e dona de casa. Eu posso estar de calça jeans, eu posso estar de chinelo, eu posso estar de vestido, o que for. E se vocês me virem na praia, eu sou a Camila que estou no meu momento de lazer. Nunca que eu vou pegar uma roupa de praia para poder trabalhar no consultório. E nem vou pegar uma roupa do consultório para poder ir para a praia.
Então, eu consigo flexibilizar o meu pensamento para me enquadrar em cada ambiente que eu estou. A criança ou a pessoa com autista, não. Com autismo, não. Ela, do jeito que ela é em casa, ela é na casa do vizinho, ela é na igreja, ela é no consultório, ela é na escola. É o mesmo comportamento. Ela não consegue diferenciar o comportamento para cada ambiente que ela frequenta. Muito bom. É muito legal você ter falado sobre isso, e eu volto lá na fala do início, né? Camila, ela se sentiu até emocionada porque não conseguiu, na época, dar o suporte que eu precisava, a orientação que eu precisava. Mas, olha, naquela época não se falava tanto de TEA. Não. Falava assim, estava assim uma modinha, algumas pessoas falando e tal, mas não era aquele boom como hoje. Então, eu nem imaginava que seria TEA. Ela ficava assim, ainda buscando conhecimento. A gente estava em fase de construção, a gente estava na fase de aprendizagem sobre esse assunto. Então, não se sinta mal, porque a gente cresceu juntas nesse sentido. E quando eu penso em TEA também, eu acho que essa questão que ela bem pontuou sobre a parte da socialização é um fator muito importante, característico, sabe, que define ali mesmo a questão do TEA. E aí você vai observar que crianças e pessoas com TEA, cada um tem a sua característica específica, de sua personalidade, da sua forma de ser TEA. Isso significa que a gente está falando do grande espectro do autismo, né, Camila? Isso. Comenta pra gente sobre o espectro. O espectro, ele quer dizer que existem 3 níveis de autismo. Tá? Autismo não existe grau. Grau é gravidade, doença grave. Doença grave é doença que mata, que causa prejuízos de saúde física. Autismo, nós falamos sobre níveis de suporte. Suporte é dependência. O quanto aquela criança depende da família ou dos cuidadores para fazer a mesma coisa que uma criança naquela idade já faria sozinha. Então, uma criança que é averbal, que não fala, ela sempre vai ser nível 3. Por quê? Ela depende 100% dos pais. Como que eu, que não tenho contato com aquela criança, vou entender que ele está com fome, que ele quer ir ao banheiro, que o celular descarregou? Até eu entender isso, ele já ficou extremamente agressivo, agitado, irritado, né? Ou que está com sono. Então, ele é 100% dependente da família. O nível 2 já é uma criança que está no meio, já está em fase de transição, né? Posteriormente, futuramente, né? Para o nível 1. Então, o nível 2, ele já tem alguma dependência. Ele já consegue ir ao banheiro, já come sozinho, já toma banho, tá? E o nível 1 é onde que nós temos a maior dificuldade hoje. Por quê? O nível 1 de suporte, ele passa despercebido. Ninguém percebe. Porque ele fala, né? Ele é totalmente, sim, independente nas atividades da vida diária. Ele consegue tomar banho, ele vai ao supermercado, ele lê, ele é um bom aluno na escola, ele pode ter uma inteligência elevadíssima ou não. Né? Ele sabe andar de bicicleta, ele joga bola, ele faz tudo. Só que no quesito socialização, ele não consegue. Ele falha. Geralmente, esse diagnóstico do nível 1, ele vem mais na adolescência para a vida adulta. Porque é a hora que vai tentar namorar. Ele não consegue. Se for um menino, a namorada vira e fala assim, nossa, essa roupa tá bonita, eu gostei. Ele vai virar e falar assim, não, tá feio, eu não gostei. Acabou o namoro aí. Não tem namoro. Por quê? Porque ele é verdadeiro, ele não mente. Ele é sincero, ele é objetivo, ele não tem um filtro social. Ele fala o que ele acha. Se o outro vai se incomodar, não tem problema, mas você me perguntou. No consultório aconteceu assim eu achei muito engraçado e eu uso isso muito como exemplo. A mãe foi reclamar da filha adolescente, que virou para ela e falou assim, filha, lava os pratos para mim. O que ela fez? Ela lavou os pratos. Mas doutora, lavar os pratos, a gente sabe que é lavar tudo. Eu falei, sim, mas você pediu para ela lavar os pratos. Ela fez, ela lavou os pratos.
né? Então é aquela rigidez. Faz tudo certinho, sempre na mesma ordem, na mesma sequência, no mesmo horário, da mesma forma. Muitos de vocês acham que é uma pessoa organizada. Não, ele gosta tudo de organizadinho. Ele enfileira, sabe, separa por corpo, tamanho, guarda-roupa, tudo organizado. Será que é só organização? Ou tem um padrão aí por trás? Uma rigidez? Porque se você tira alguma coisa de lugar, ele sofre. O TEA nível 3 é aquele que todo mundo olha e já fala. Já sabe. É autista. Aquele estereótipo, né? Agitado, agressivo, não fala, faz flap, corre, fica fazendo barulhos com a boca. Agora o nível 1 é o esquecido. O nível 1 ele é esquecido. E é onde existe o maior sofrimento na fase da adolescência e na fase adulta. É muito importante você falar isso. Eu estava lendo algumas coisas e fala que a criança, o indivíduo com o nível 1 de suporte, ele tem uma grande probabilidade de desencadear uma depressão e uma ansiedade. Então, nós estamos vivendo num mundo onde todo mundo está tendo ansiedade, depois do Covid-19 principalmente. Sim. Então, imagina isso, depois do Covid, depois de tudo isso, essa potência já é difícil ser TEA, vamos lembrar, não é fácil. E ter essas dificuldades na fase da adolescência, na fase adulta, já potencializa esse diagnóstico de depressão e de ansiedade. Então, é muito sofrimento. E a gente, depois, quando eu for contar a minha história para vocês vão entender por que a gente também, do nível 1, que o Isaac, meu filho, ele é do nível 1 também. Começou com o nível 3. E outra coisa que a gente vai falar, Sim. Será que a gente consegue passear dentro do espectro? Conseguimos. O nível ele não é fixo. O nível não é fixo, o nível muda. Eu falo muito que a nossa vida é um filme. Nossa vida é um filme. O nível é o retrato de hoje, do agora. Agora, hoje, eu sou nível 1, 2 ou 3. O nível 1, ele pode regredir para nível 3. Se ele não tiver uma estimulação correta, se ele não tiver um apoio parental correto, se o ambiente não for adequado, ele pode sim regredir. Assim como o nível 3 pode evoluir para o nível 1. Tá? Então, o nível não é fixo, ele oscila. E cada comportamento humano, ele foi estudado, e nós sabemos que nós somos uma média de todo o comportamento. Uma outra coisa que eu falo demais todos os dias. Os extremos nunca são bons. Falta de inteligência não é bom, inteligência demais também não é bom. Dormir pouco não é bom, mas dormir demais também não é bom. Comer pouco não é bom, mas comer demais também não é bom. Porque nós somos uma média. Tá? Então, o nível ele oscila conforme o comportamento da criança. Se uma criança não usa mais fraldas, ela é nível 1 de suporte para o uso de fralda. Mas ela precisa da mãe para comer. Então, ela é nível 3 de suporte para se alimentar. Conseguiram compreender a diferença? Por isso que nós não usamos nível para olhar a intensidade do autismo. Nós não olhamos. O nível é para nortear as intervenções dos terapeutas. E por isso que não se fala grau. Por favor, nunca na vida fala em grau. É nível de suporte. Tá? Muito legal. Uma coisa que eu estava aqui pensando e lembrando, né, de Isaac. Como eles gostam muito das regras, né, das coisas bem estabelecidas, tudo que é certo, errado é errado e ponto final. Sim. E ele tem essa rigidez cognitiva, natural, característica do TEA, né? Então, como é difícil a gente explicar algumas coisas para ele. Por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, né? Nós temos algumas coisas, algumas culturas religiosas da nossa comunidade religiosa, da nossa igreja adventista. Então, por exemplo, a gente não vamos falar agora da Páscoa, né? O que é uma cara para o mundo, né? Vamos lá, com a galera lá de fora. Eles gostam de valorizar o coelhinho, né? O coelhinho da Páscoa, o chocolate. E o que eu ensino lá em casa? E na minha igreja, o que a gente ensina? Não, ó, Jesus morreu por nós,
nos salvou, esse é o motivo, né, da Páscoa, é isso que a gente lembra e tal. Queridos, ele não pode ver um coelho de Páscoa, porque ele quer exterminar os coelhos, ele quer acabar com os coelhos, pegar os chocolates e jogar fora. Você não está entendendo. Esses dias, a Alicinha, a minha filha mais nova, ela tem 3 anos, fez 3 ontem, inclusive. Ela ainda não vai entrar na escola adventista por conta da idade, né? A partir de 3, só ano que vem. E aí a gente colocou ela na Criança Ativa, uma outra escola. E lá eles falam sobre Jesus, sobre a Páscoa, sobre, né, o que a gente... Mas o foco maior é o coelhinho. Então eu estava olhando a agenda dela, quando a gente foi ver, o que tinha na agenda? Um coelho. Um coelho. Meus queridos, nós precisamos ir, mãe, imediatamente na escola de Alice. Não, tá errado, não. E começou aqui, para eu explicar para ele. Não, filho, calma. A gente tem que respeitar, as pessoas às vezes pensam diferente de nós, que a gente pode dar exemplo, falar de Jesus para elas e tal, não sei o quê. Não, o que é certo, errado é errado. Então existe esse padrão, né, deles. E quando a gente começou as intervenções, as psicólogas, os profissionais, né, a equipe multidisciplinar que cuidava dele falava: Rafa, precisamos quebrar esse padrão aqui. Ele está indo muito para cá e se a gente ficar reforçando isso aí, vai se tornar um padrão que vai ser, assim, muito difícil da gente conseguir reverter, tirar, né? Então, a gente está sempre de olho nesses padrões. Então, essa forma dele ver a questão do ovo de Páscoa, do coelhinho, é um padrão. Isso tem muito a ver com o hiperfoco, tá? E a inflexibilidade mesmo do pensamento. O que acontece? O que é o hiperfoco? Hiperfoco é algo que eles gostem muito e que traga prejuízos para o dia a dia. Eu tenho um ali que sempre está, né, Ailton? Gabriel. Eu tenho um pintinho lá no consultório e tem 8 ou 9 anos que eu tenho esse pintinho já, meu companheiro. Comprei na 25 de março lá em São Paulo quando eu fazia pediatria. E Gabriel não podia ver esse pintinho. No dia que eu via que Gabriel ia para o consultório, eu tinha que esconder o pintinho amarelinho. Da última vez eu esqueci. E Gabriel pegou o pintinho amarelinho. Fernanda ficou louca. Por quê? Gabriel desregulou 2 meses. 2 meses por causa do pintinho amarelinho. Quando ela pegou dele. Falei, não, Fernanda, leva. Para ele ficar calmo. Não, doutora, ele precisa entender que não é dele. Mas a rigidez é tanta... A inflexibilidade é tanta que ele queria o pintinho de qualquer jeito. Eu falei, não, Fê. E eu me senti culpada, porque quando eu pego vínculo com o paciente, a gente se torna amigos, né? Eu me sinto culpada por acontecer algo com a criança. Eu fiquei arrasada por causa disso. Mas hoje, graças a bom Deus e as intervenções, Gabriel esqueceu o pintinho velhinho. Então, isso é o hiperfoco. Hiperfoco é tudo aquilo que traga prejuízo. Eu quero a toalha, eu quero a cueca, eu quero a mochila, eu quero a blusa, eu quero o prato, eu quero o aniversário, eu quero a roupa de cama, eu quero tudo que seja daquele personagem, daquele objeto. Né? Lá em casa, para quem não sabe, meu João também é até nível 1 de suporte. E agora ele descobriu um desenho animado que dentro de 10 dias ele já assistiu o desenho mais de 15 vezes. Então, isso é um hiperfoco. Ele só quer aquilo, ele não aceita mudar. Tá? Então, o hiperfoco traz prejuízo. E a rigidez e a inflexibilidade, isso é o pior, no meu ponto de vista, dentro do autismo. Por quê? Se na escola ele aprende, né, escola adventista, ele aprende que não é o coelhinho da Páscoa, não é o ovo, mas sim a história por trás, o significado, né, para a igreja, ele vai levar aquilo para todos os ambientes. Ele não consegue moldar o comportamento nem o pensamento que nos outros ambientes ele pode pensar diferente ou agir diferente. E é assim, na escola ensina que 2 mais 2 são 4. Se em casa Rafa falar que 3 mais 1 é 4, não serve. Que 5 menos 1 é 4, não serve.
tem que ser 2 mais 2 são 4, porque a professora falou que 2 mais 2 são 4. Tá? Se ele vestiu uma roupa, a blusa azul, com a calça preta, e ele gostou, ele nunca mais vai vestir essa blusa com outra calça, nem essa calça com outra blusa. É sempre aquela combinação. Se Rafa falar que vai no supermercado comprar suco, e antes do suco passar para comprar pão, acabou o mundo. Acabou. Mãe, você não veio comprar pão, você veio comprar suco. E se ela falar que é suco de uva e chegar lá não tiver o suco de uva, acabou também, fechou o supermercado. Né? Porque cai no chão, chora, eles desregulam. Porque eles já criaram na cabeça aquela história, aquela narrativa e tem que acontecer daquela forma. Se não acontecer daquela forma, ocorre a frustração e desregula todo um comportamento aí por trás. E tem uma questão também que a gente pode estar falando, que é sobre as questões sensoriais, que também é um grande desafio dentro do TEA. Né? Existe aí questões sensoriais que envolvem alimentação, que envolvem a questão auditiva nos ambientes externos, está em casa também, né? Em todos os ambientes. Questões táteis, né? Que às vezes existem uma intensidade de força, mas também existe uma intensidade zero de força, precisa ser tratado. Né? O que ajuda também, vamos falar da inflexibilidade, né? Voltando um pouquinho, que ela falou muito bem, existem as intervenções que ajudam, estratégias que ajudam nessa questão da inflexibilidade, nessa questão dessa rigidez, e a gente usa um instrumento muito bom que é a antecipação dos fatos. Né? Previsibilidade. E previsibilidade do que vai acontecer. Isso ajuda eles a se organizarem nos momentos que forem, né, aparecendo, nas situações, na ida ao mercado, na ida para a escola, e aí vai ajudando eles nesse sentido. Mas fala um pouquinho pra gente sobre essa questão sensorial, Mila. A questão sensorial, ela é complemento dentro do autismo, tá? Ela é um complemento. Existe a sensorial tátil, auditiva, olfativa, degustativa, né? E também a perceptiva, que é onde entra. É uma sensibilidade aumentada ou diminuída, mas lembrando que tem que ser os extremos. Okay? Por exemplo, vamos falar de uma auditiva. Esse volume que está aqui está agradável para vocês. Uma pessoa dentro do espectro, se esse volume aqui é 5, eles entendem, o cérebro processa como se fosse um volume 10. É muito mais intenso. Tudo é muito mais intenso. Ou eles entendem que é um volume muito baixo e você tem que falar mais alto ainda para eles. Então, quando vocês perceberem alguma criança, alguma pessoa queixando de dor no ouvido, levando a mão, tente falar mais baixo. Veja o que tem nesse ambiente que pode estar causando esse ruído, essa dificuldade para a pessoa. No consultório eu dou muito abafadorzinho mesmo, né, para os pacientes, que quando eles vêm com essa queixa. Então eu faço isso para trazer conforto. Um outro tipo de alteração, a perceptiva, é a da dor. Algumas crianças têm dor demais por algo muito pequeno ou não sentem dor mesmo com algo muito grande. Tem uns que quebram perna, braço, corte e eles não sentem dor. A mãe só descobre depois de 2, 3 horas porque eles não choram, eles não sentem dor. E tem outros que uma picadinha de pernilongo pode virar uma desregulação sensorial enorme. Então, os extremos, são os extremos. A questão do toque, a tátil também. Antes de chegar e abraçar a pessoa, pergunte para ela se ela quer esse abraço. Porque você chega e abraça, ela aceita porque alguém falou para ela que ela tem que aceitar. Não é porque ela quer. Mas esse abraço causa dor. Para a gente que é algo, como assim um abraço causa dor? Sim, para eles causam.
a percepção do toque para eles gera uma sensação de dor muito grande. Por isso que alguns reclamam de lavar cabelo, reclamam de cortar o cabelo. Né? Cortar cabelo é sempre guerra. É guerra. Né? É guerra. Isaac venceu essa. É guerra mesmo. Não adianta celular, não adianta lugar bonitinho. Não. Tem alguns que tem que ser dormindo, de tão intenso que é. Tem a questão do cheiro. Eles já chegam no lugar, meu João mesmo fala, mãe, que cheiro é esse? Por que tem esse cheiro aqui? Né? Então, eles são muito intensos. Outros já não sentem cheiro. A textura, a seletividade alimentar. A seletividade alimentar não é porque a criança não gosta, ela não consegue nem experimentar. Porque quando ela experimenta, ou pensa em experimentar, gera uma alteração no cérebro dela, que ela faz vômito, ela enguia, né, como vocês falam aqui, enguia, que é a náuseas, ela não consegue. Isso gera uma aversão tão grande que é uma repulsa mesmo. E isso, quando a gente insiste, né, a gente quer, não, vai. Isso pode gerar uma aversividade ao ponto de virar um trauma. Né? Ele não consegue nem ouvir a ideia de que pode acontecer. Venha com previsibilidade não, que não vai adiantar. Não adianta. Essa questão mesmo de cortar o cabelo, Isaac tinha muita dificuldade. E, nossa, na pandemia foi triste, gente. O cabelo do menino alto e a gente que vai fazer o quê? E aí nós fomos lá com as estratégias, vamos fazer, vamos dar um reforço positivo, nós vamos ver o que nós vamos fazer. E aí a gente foi vencendo. Hoje, ele vai de boa. Sente o incômodo um pouco, né? Fica assim, mas nem aí, sabe? Nós vencemos, cada conquista que a gente foi tendo nesse sentido, a gente foi celebrando muito, porque é vitória. Então, cada avanço que a criança, que o adolescente, o indivíduo com TEA vai tendo, vai superando, é um motivo de festa mesmo. E isso se torna um motivador para ele. Isso se torna também um reforço para que essa pessoa não viva em sofrimento. Porque, como a gente já falou, quando a gente gera sofrimento, gera possíveis traumas, gera possíveis transtornos como a depressão. Então, a gente está ali reforçando algo muito importante. Então, a gente tem que reforçar, sim, inclusive para que eles se sintam bem consigo mesmos. São uma autocobrança muito alta, porque ele não consegue se encaixar na sociedade, não consegue se encaixar no grupo que ele está inserido, ele não consegue e isso gera sofrimento. Então, quando você valoriza esses avanços, essas conquistas, isso é muito bom para que ele consiga também desenvolver e viver feliz. Porque, como a gente já disse, a gente não pode também romantizar só porque está conseguindo, é uma criança funcional, não sei o que. É difícil, não é fácil. Né? E eu vou contar um pouquinho mais à frente para vocês durante o sermão como é que foi os desafios da nossa vida, né, em relação a isso. É fácil para quem está do lado de fora. Mas para quem vive a rotina de ir para terapia todos os dias, ficar 2, 3 horas numa clínica, não é fácil. Porque a mãe, além dessa rotina, tem que ser dona de casa, tem quem trabalha, né? A mãe que trabalha fora, tem que olhar as coisas da escola do filho. Então, não é uma rotina fácil. E só completando, o nível 1 de suporte, por que é o maior índice de depressão e ansiedade? Porque o nível 1 de suporte, ele tem inteligência. Ele pode ter uma inteligência preservada ou uma inteligência alta. E ele consegue perceber que ele é diferente de todos. E adolescente gosta de quê? De andar em bandos. Adolescente gosta de andar em bandos, em grupo. E se ele não se encaixa naquele grupo, ele começa a perceber que tem algo errado para ele. Ninguém gosta de mim, por que ninguém quer andar comigo? Por que ninguém me chama para os aniversários? Por que ninguém me convida para nada, mãe ou pai? Lá nos aventureiros, nos descobridores, eu sou sempre o último a ser escolhido para alguma coisa. No futebol ninguém me chama. Ele consegue perceber isso. E aí vem os questionamentos e é onde entra o transtorno de ansiedade e a depressão. Os pais têm que ter um olhar muito atento para essa alteração de comportamento do filho. Tá?
E é importante a gente garantir no nosso espaço, nas nossas comunidades, a inclusão. Né? É muito lindo a gente só saber o conceito das coisas em relação ao TEA, mas o que é mais importante ainda é fazer com que esse indivíduo se sinta parte, para que ele se sinta acolhido e respeitado. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para, quando ver um indivíduo com TEA, uma pessoa com TEA, de acolher de fato, de perguntar para a mãe: você está precisando de alguma coisa, de algum suporte? O que está faltando? O que eu posso fazer para ajudar? Se colocar à disposição, porque, como a doutora Camila falou, não é fácil viver uma rotina como essa, certo? A gente também tem que aprender sobre isso, aprender o funcionamento do nosso filho, como ele funciona, quais manejos a gente vai ter para que ele não entre numa crise, para que ele não se desregula. Então, é uma busca diária de conhecimento sobre aquilo. E à medida que o tempo vai passando e a idade vai passando, a gente vai descobrindo novas coisas. Vai aparecendo outras coisas, aí a gente tem que fazer manutenção de uma coisa que ele aprendeu quando tinha 2 anos, aí daqui a pouco a gente vai fazendo sempre esse vai e vem dentro da vida, né, da pessoa com TEA. E é isso, gente. Eu trouxe uns cartões, Camila. Não, pega aqui pra gente, por favor. Uns cartões com algumas perguntas, na verdade, alguns fatos. E vocês vão me dizer se isso é verdade ou se é preconceito. Pode trazer aqui. Põe aqui. Vamos escolher uma aqui. Lê aí, Mila, pra gente. Essa daqui é ótima. Escola pode recusar a matrícula de um aluno autista? O que vocês acham? Preconceito, levanta a mão. Realmente. Essa daqui vai causar muita polêmica, porque o meu ponto de vista é bem diferente do que ocorre na verdade. Alunos autistas devem estudar separados dos demais? É aí que eu penso um pouco diferente de vocês. Fala aí, Mila, por quê? Por que eu penso diferente? Um nível 3 de suporte ou um nível 2 de suporte, quando ele está inserido tentem flexibilizar o pensamento e pensar de uma outra forma, tá? Não é exclusão, não é recriminar, não é isso. Mas um nível 3 de suporte, um nível 2 de suporte, quando eles estão numa sala regular, eles desestabilizam toda a outra sala, a sala toda. A sala toda. E o nível intelectual, cognitivo, não consegue acompanhar uma criança típica. Por que não seria muito melhor ter uma escola preparada para essas crianças, nível 2 ou 3, você preparar essas crianças para depois inseri-las numa escola regular? Esse é o meu modo de pensar. Não é o que acontece, mas é o meu modo de pensar. Porque o professor, ele sofre, a mãe do outro lado sofre. Aí o professor tem que ligar para a mãe tem que sair do trabalho, do que estiver fazendo, buscar o filho. Aí fica um chateado de um lado, outro chateado do outro. Aí sobra para mim, cai do outro lado, doutora, a escola não está aguentando mais, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Sobra para as terapeutas, porque elas têm que fazer intervenção. E um simples barulho na sala de aula pode desregular essa criança. Então, por que não prepará-la numa escola específica para depois colocá-la numa escola regular? Não é exclusão, não é discriminação, gente. Por favor. É acessibilidade. É acessibilidade e é tentar flexibilizar o pensamento para entender o que aquela criança realmente necessita. E nós temos que, de fato, lutar por isso. Nós somos da nossa igreja, né? Nós somos pessoas de voz ativa dentro da nossa igreja e nós somos esse canal que pode chegar, falar, gente, vamos sugerir isso para a nossa igreja? Por que não? É importante, isso é uma forma também de incluir, sabe? Porque uma criança nível 3, ela não vai conseguir se sentir incluída. Não vai. Então, é uma possibilidade que pode ser
né, desbravada e pode ser amadurecida. E quem ganha com isso são a própria criança, são as crianças, são as pessoas com TEA. Algumas pessoas autistas possuem talentos específicos. O que vocês acham? Verdade ou preconceito? Verdade. Por exemplo, o Isaac, ele ama matemática. Então, esse é o hiperfoco dele agora, tá, meu filho, multiplicando, somando, fazendo vários números e tá nesse... Além dos desenhos, né? Ama Temos desenho. os desenhos, cada artista, uau! Música também. Alguns conseguem interpretar no teatro muito bem, escrever. Autistas podem empreender e criar negócios. Verdade ou preconceito? Eles são muito capazes. E às vezes até mais, porque eles são tão certinhos no que fazem que pode dar até mais certo do que outros, né? Pra gente finalizar, planos de saúde podem negar tratamento para o autista? Fala. Eu não posso falar. gente, olha, isso é um preconceito tão grande, porque assim, cara, é muito difícil a gente lidar com plano de saúde. Eu já, assim, é complicado e a gente, assim, vive numa batalha para poder estar tendo, para que o plano autorize as demandas que a criança precisa. Porque quando ele vai no neuro, o neuro vai falar, ó, ele precisa de X horas de terapia assim, assado, ele descreve tudo pra gente. Mas o plano libera. Aí vai relatórios, né, Camila? Fala aí pra gente. Não, não pode. E aí vai relatórios, vai todo aquele processo pra gente poder conseguir. Eu tenho uma amiga mesmo que o filho agora descobriu agora que está com TEA e aí está esperando essa liberação. Então pensa num processo que é, né, difícil para a gente, que já sofre, né, com as demandas do TEA no dia a dia e aí tem que lidar com mais isso. Então, em vez de facilitar, acaba mesmo sendo muito difícil. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo o que a gente tem para trazer para vocês. Esse assunto é um assunto que a gente gosta muito, né, Mila? Adoro falar sobre. A gente ama falar sobre TEA, é um assunto muito bom. O TEA também, apesar dos desafios, tem muitas coisas legais assim que a gente gosta de rir juntos, né? Isaac mesmo, cara, pensa num menino que a gente dá risada com ele, né? É cada pérola, cada vergonha. É cada vergonha também, né, que a gente passa, porque eles são sinceros. Então é um universo bem, é azul, mas também é muito colorido, assim, né, Lila? Cheio de coisas, de nuances e de coisas boas também. Obrigada, gente, por ter aberto aí o coração para receber um pouquinho dessa informação. Muito obrigada pelo convite também. Já tem 3 anos que eu passeio pelas igrejas falando sobre, eu adoro. Podem me convidar quantas vezes quiserem, para a gente falar sobre TDAH também, que é uma dúvida enorme de vocês. Eu sinto muito bem acolhida e agradecida. E comecei a falar na Igreja Adventista através de Arilton Fernandes. E depois que eu comecei, eu me sinto muito bem acolhida. Obrigada. Nós que agradecemos a presença de vocês, a palestra. Tenho certeza que foi enriquecedora, porque esse é o nosso trabalho aqui no Ministério Adventista das Possibilidades, conscientizar a igreja para daqui eles praticarem, porque o objetivo não é só escutar, é fazer a diferença, é realizar. Com certeza. Então, em nome da igreja, gostaria de dar aqui uma lembrança para vocês obrigada. que aceitaram de tão bom grado vir participar conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigado. As portas estão abertas, ainda bem que já disse, né? Que já se disponibiliza para fazer outros temas. Eu fico muito feliz. Então, nesse momento, estamos encerrando a Escola Sabatina. Eu acredito que a igreja gostou muito desse momento. Foi muito esclarecedor, que às vezes a gente lê algo sobre, acha que entende, mas quando vem profissional e fala, é como se abrisse um leque de opções na nossa mente. Sobre isso dos níveis, eu achava que eu sabia alguma coisa, mas expandiu. Porque teve informações novas. Obrigada. Nesse momento, Patrícia vai fazer uma oração para encerrarmos a Escola Sabatina. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém, que bom. Oremos. Querido Deus, em nome do teu filho amado, Jesus.